O texto que nós lemos na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso 12, ele nos fala muito sobre provação. E eu, hoje, meditando, buscando entender da parte de Deus por que às vezes nós passamos por provações tão difíceis, tão duras. Porque às vezes parece que tudo vai contra nós. E então o Senhor me fez chegar a esse texto. E esse texto ele nos traz algumas lições que é muito importante nós aprendermos. Para nós entendermos por que nós passamos por provas, por que somos provados. Uma das coisas que nós precisamos compreender, que é muito importante nós entendermos da parte de Deus, é que quando Deus permite que nós sejamos provados, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Nunca, jamais, virá sobre qualquer um dos seus servos uma provação que não tenha um objetivo. Eu essa semana, ouvindo uma mensagem de um servo de Deus, ele conta nessa mensagem um testemunho da sua parte. Um pregador, homem de Deus, um homem que anualmente era convidado a pregar até nos Gideões. Ele convidado a pregar em vários estados e sempre em igrejas grandes. Mas de repente, em um determinado dia, algo de ruim lhe acontece. As portas se fecham e todos os convites que ele recebia deixaram de acontecer. A sua agenda era completamente cheia. Normalmente 2 meses seguidos ele já tinha o seu agendamento repleto, a sua agenda já completamente fechada. E ele diz que ele já, nos cultos que ele ia, ele já sabia as músicas que ele ia cantar. Pois ele cantava sempre as mesmas músicas, divulgando os seus trabalhos, divulgando o seu CD, divulgando aquilo que ele tinha. Porque ele vive da obra, então ele cantor, pregador. Então ele tinha lá seus CDs, seus DVDs. E ele recebia então o seu lucro, o seu sustento do seu material que ele vendia na porta da igreja após o culto. E aí começou a acontecer que ele ia para a igreja de forma automática. Como se fosse um robô pré-programado a fazer tudo automaticamente. Ele chegava no culto, ele já sabia que música ele ia cantar. Ele já sabia até em que trecho da música ele iria falar em línguas estranhas. Era algo tão comum para ele, que era tudo automático. Vamos dizer assim, usar uma expressão que é muito conhecida, ia tudo no piloto automático. Não era nada feito de coração. Ele já não entrava mais na igreja para adorar a Deus. Ele entrava na igreja para apresentar o seu trabalho. Ele ia para a igreja, subia no púlpito, pegava o microfone, mandava a banda tocar. E ele cantava não para adorar a Deus, mas para apresentar as suas músicas. Ele já não pregava mais para que a sua mensagem tocasse o coração do necessitado. Ele pregava somente para divulgar, para falar da palavra de Deus, mas dando a ênfase em divulgar o seu próprio trabalho. E diz ele que de vez em quando
quando nos cultos o Espírito Santo falava para ele: canta tal música. Não, eu não posso, eu tenho que cantar a minha música que está no meu CD, porque se eu não cantar essa música, então não vou vender, eu preciso vender esse meu material. Aí o Espírito Santo falava: canta aquela música, ó quão cego andei. E ele não queria cantar essa música, ele queria cantar as músicas que estavam no seu CD. Ele já havia perdido aquela essência de que nós precisamos fazer tudo em primeiro lugar para Deus. Tudo tem que ser para o reino de Deus. E então ele se vê em determinado momento. As portas se fecham. Ninguém mais liga para ele para poder convidá-lo para cantar e pregar nas suas igrejas. E até aqueles que já tinham agendado com bastante antecedência, ligam para ele cancelando o agendamento. E ele fica uma semana, ele fica 15 dias, ele fica um mês, sem receber e sem atender um convite sequer. E então ele percebe que alguma coisa estava errada. E ele chega em sua casa, vai para o seu quarto, tranca a porta do seu quarto, pega uma cadeira, coloca uma de frente à outra, se senta em uma cadeira e começa a falar com Deus: Deus, eu vou conversar contigo a hora que eu perceber que o Senhor sentou aqui nessa cadeira. Senta aqui comigo, Senhor, para nós conversarmos, para que eu ore para ti. Mas, Senhor, eu só vou fazer isso a hora que eu sentir que o Senhor está aqui. Me dá um sinal. Faz alguma coisa para eu perceber. E ele fica ali 10 minutos, nada acontece. Ele fica 15 minutos e nada acontece. O seu coração estava vazio. Ele só sentia tristeza dentro de si, uma angústia muito grande. Depois de passar 1 ou 2 horas, ele se levanta da cadeira onde ele estava e ele começa a falar: Deus, eu estou fazendo o papel de menino. O Senhor não está aqui, nem vai se apresentar aqui a mim. Eu vou me levantar então. E ele se levanta, e quando ele está para poder pôr a mão na maçaneta da porta do quarto para sair, ele ouve uma voz chamando pelo seu nome: diga, volte aqui. Eu quero conversar contigo. E então o Senhor começa a lhe falar. Começa a mostrar a ele os erros que ele andava cometendo. Começa a mostrar para ele: olha, quantas vezes nós tivemos as nossas conversas de madrugada. Quantas vezes você cantava hinos de adoração a mim? Quantas vezes você conversava comigo durante o dia? Quantas vezes você meditava na minha palavra? E hoje o que está fazendo? O Senhor, Ele nunca nos faz passar por uma provação sem que haja uma razão, sem que haja um motivo. Este homem de Deus passou por este problema, passou por essa provação, para que ele voltasse a ter um encontro com o Senhor, e então a sua vida mudasse novamente. No versículo 3 do texto que nós lemos, a Bíblia, o texto nos diz que a prova da nossa fé produz paciência. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a prova que nos é proposta, a prova que nós passamos, não é para que nós venhamos a desistir das nossas vidas, dos planos que Deus tem para nós. Não é para que nós venhamos desistir dos projetos que Ele fez para nós. E sim para que nós venhamos a ter paciência. Outra coisa que é importante nós aprendermos. No versículo de número 8. Ele diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
A provação vem para as nossas vidas, não para que nós venhamos a desistir, não para que nós venhamos a abandonar as coisas de Deus. A provação vem para que nós venhamos a ter paciência. O apóstolo Paulo nos ensina que a tribulação gera a paciência. Quando nós passamos por problemas e provações, é porque Deus está querendo que nós sejamos pacientes. Ele quer que nós venhamos e permitamos que Ele venha agir na nossa vida e também através da nossa vida. O homem de coração dobre, o homem que o seu coração pesa para os dois lados, é inconstante. Inconstante é aquele que na mesma hora está feliz, alegre, pulando, no outro momento já está decaído, se arrastando pelo chão. Inconstante é aquele que numa hora está declarando a sua fé gigantesca, mas no momento seguinte já está murmurando. Nós podemos usar como exemplo na Bíblia o apóstolo Pedro. Antes de Jesus ser crucificado, era um homem de coração dobre. Era um homem que em determinado momento ele falava: Jesus, se é você mesmo que está andando sobre a água, então me chama para que eu vá até aí ter contigo. E ele vai, e ele anda sobre as águas. Mas quando ele se vê sobre a água, ele duvida. Aquele mesmo homem que teve fé para andar sobre a água, de repente já não tem fé suficiente para permanecer ali. Pedro é aquele mesmo que disse para Jesus poucas horas antes: ó Jesus, eu estou pronto a ir contigo a qualquer lugar. Eu estou pronto a estar contigo em todo lugar, a enfrentar qualquer situação, se necessário for, até morrer ao seu lado. Mas quando Jesus é preso, quando Jesus é levado, ele corre, ele foge, e ele começa a seguir a Jesus à distância. E quando ele é reconhecido pelas pessoas que estavam ali, a Bíblia diz que ele começou até a praguejar. Ele mudou o seu vocabulário completamente para poder dizer que ele não era um daqueles seguidores de Jesus. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É um homem que deixa circunstâncias mudarem a sua vida. É uma pessoa que leva a vida empurrando a vida com a barriga. Leva a vida de qualquer forma, conforme o vento assopra, ele vai. O Senhor ele não quer que nós tenhamos um coração dobre. Ele não quer que tenhamos um duplo ânimo. O que o Senhor quer de nós é que a paciência seja gerada em nossa vida através das provações. E a provação acontece para quê? Para que sejamos aperfeiçoados. Primeiro é para que nós tenhamos paciência e então sejamos aperfeiçoados. Diz assim no verso 4: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Observe, Tiago está dizendo assim: olha, a provação, uma vez tendo vindo na sua vida, uma vez você estando passando pela provação, você então, através dessa provação, adquira a paciência. E essa paciência e a obra da paciência seja perfeita. Ela não pode ser mal feita. Ela tem que ser perfeita. A obra da paciência na nossa vida, ela tem que ser para que nós venhamos nos aperfeiçoar diariamente.
para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. A aprovação vem sobre a nossa vida para que sejamos perfeitos em tudo e que não haja falta alguma em nós. Não é para que tenhamos um coração duplo. Não é para que tenhamos um duplo ânimo. Não é para que tenhamos uma vida dobre. Também, no verso 12 diz que a aprovação ela vem para nos recompensar quando nós somos aprovados. Diz assim no verso 12: bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A provação, ela vem para as nossas vidas, para que nós venhamos ser provados. E uma vez sendo aprovados, venhamos então ser recompensados. Atrás de uma aprovação não vem destruição. Atrás de uma aprovação não vem derrota. Atrás de uma aprovação vem a recompensa do Senhor para a nossa vida. Mas é para aqueles que são constantes e não inconstantes. É necessário que sejamos sempre firmes, fortes e fiéis ao Senhor em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de ser. Não somente quando convém, não somente quando há alegria. O servo do Senhor adora a Deus na hora da fartura e na hora da falta. Os servos do Senhor adoram a Ele na hora que há alegria e na hora que há tristeza também. Não é só na hora que está tudo bem. E muitas das vezes, a aprovação vem, como no caso deste homem de Deus, que eu citei, vem porque algo está acontecendo de errado na nossa vida. E Deus então, Ele quer corrigir o nosso caminhar. Ele quer corrigir o nosso modo de ser. Então Ele permite que a aprovação venha na nossa vida. Para que então nós venhamos acordar e venhamos enxergar onde erramos. Para retomar o nosso caminho. É difícil muitas vezes fazer isso. É por isso que muitas vezes as pessoas abandonam a igreja. É por isso que muitas vezes as pessoas abandonam o Evangelho. É por isso que muitas vezes as pessoas abandonam o próprio casamento, a própria vida, a própria família. Quantas pessoas praticam suicídio? Porque na hora em que as coisas complicam, na hora que a dificuldade vem, a pessoa não tem força e coragem para enfrentar as dificuldades. E então ela tira a sua própria vida. E então ela abandona tudo que tem, tudo que é. Quantas e quantas pessoas hoje vivem como andarilhos pelo mundo afora, como mendigos, como pedintes, porque não tiveram coragem de enfrentar a vida como ela é, porque não tiveram coragem de enfrentar as dificuldades e se entregaram então a elas e acabaram destruindo a sua própria vida. O Senhor não quer que nenhum dos seus venha agir dessa forma. Ele não quer que nenhum dos seus venha ser como estes. Ele quer que nós venhamos passando por provações. Venhamos aprender com elas. Venhamos nos aperfeiçoar com elas. Venhamos ter a nossa vida transformada para melhor e não para pior. Existem pessoas que na hora da tribulação, na hora das dificuldades, tem a sua vida transformada, mas não para melhor, e sim para pior. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós venhamos ser diferentes.
alegremos-nos em meio às provações e tenhamos a certeza de que Deus está no controle. Quando Ele nos prova, é para nos ensinar coisas novas, para nos aperfeiçoar e nos presentear. Que Deus abençoe a todos. E não murmurem na hora da provação. Não lamentem na hora da provação. Mas alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Porque a provação ela vem para que nós venhamos ser abençoados. E não para que venhamos sofrer. O sofrimento ele pode ser momentâneo. Mas o final é vitória. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.